bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente vai mergulhar aqui nos trechos bem interessantes de Psicologia das Massas e Análise do Eu, do Freud e também do prefácio que acompanha. Oi. A ideia é tentar sacar como Freud entendia essa transformação da mente do indivíduo quando está num grupo, sabe? E o que segura a massa junta, né? Vamos lá. Exato. E é interessante que o Freud já começa dizendo que, no fundo, toda psicologia individual já é social, porque o outro está sempre presente na nossa cabeça, né? Como modelo, como adversário, Uhum. enfim. E ele pega a psicanálise para tentar entender esses fenômenos de grupo. Uma leitura meio contracorrente, como diz o prefácio. Certo. Mas ele não tirou isso do nada, né? Tem toda uma história aí. Viena, a escolha pela clínica, a questão judaica que ele via ligada à resistência da psicanálise, a parceria com o Breuer. Sim, e a ruptura com o Breuer foi fundamental, né? Permitiu que ele focasse mais na questão do inconsciente, da sexualidade nas neuroses, que ele detalhou lá no A Interpretação dos Sonhos, de 1900. Aquela ideia dos sintomas como mensagens escondidas, né? E isso, tipo hierógrafos da psique. E ele levou isso para o social. Totem e Tabu, por exemplo. Daí, em 1921, depois da Primeira Guerra, ele escreve Psicologia das Massas. O que ele encontrou nos estudos da época sobre grupos? Com quem ele estava dialogando? Ele dialogou muito e criticamente com o Gustave Le Bon. Le Bon tinha uma visão bem forte da massa. Ele dizia que o indivíduo ali perdia consciência, agia por instinto. Sentia um poder enorme. Exato, ficava super sugestionável, impulsivo, intelectualmente mais baixo. É quase como um retorno ao primitivo, sabe? Para Le Bon, a massa queria ilusão, era intolerante, mas também podia ser heróica, veja bem. Le Bon usava muito as palavras sugestão, contágio. Mas para o Freud isso não explicava tudo, né? Qual foi a sacada dele? Precisamente. Freud achou isso meio vago. Para ele, o que realmente conecta as pessoas na massa, o que dá essa liga forte, é a libido. Libido? No sentido sexual? Não só. Ele usa libido num sentido bem amplo. É a energia do amor, de Eros. Inclui amizade, afeto, amor pela humanidade, todos os laços emocionais. Ele diz que essas relações libidinais são a chave da alma da massa, coisa que os outros teóricos, para ele, escondiam atrás da tal sugestão. Entendi. A libido como essa cola social. Mas como isso funciona assim na prática? Como essa energia afetiva faz a pessoa perder a individualidade, ficar sugestionável? Então, funciona por dois caminhos principais: a identificação e a relação com o líder. É um processo duplo. Como assim? Olha, na massa, o que acontece é que os indivíduos, eles colocam um mesmo objeto, que geralmente é o líder, no lugar de uma instância psíquica deles chamada ideal do eu. Ideal do eu. Seria tipo a nossa consciência moral, nossos valores? É mais ou menos isso. É a nossa referência interna, sabe? Aquilo que a gente admira, o que gostaríamos de ser, herdeiro lá do nosso narcisismo infantil. Então, quando todo mundo na massa faz essa troca, bota o líder nesse lugar interno. Ah, eles passam a ter o mesmo ideal externo. Exatamente. E por terem feito essa mesma operação interna, olhando para o mesmo líder, eles acabam se identificando uns com os outros nos seus egos, entende? É uma ligação dupla, com o líder e com os outros membros. Faz sentido. E essa ligação libidinal dupla que explica a perda da individualidade, a força dos sentimentos na massa, a sugestionabilidade. O amor pelo líder e pelos companheiros acaba superando o amor próprio. Interessante. Por isso ele usa os exemplos da igreja e do exército, para mostrar essa estrutura. Isso. Ele chama de massas artificiais. Elas precisam dessa ilusão de que o líder seja Cristo, seja o general, ama todo mundo por igual. E se essa ilusão cai? Ou se o líder some? Aí vem o pânico, porque os laços libidinais que dependiam dessa figura central se desfazem. E Freud conecta isso com a ideia da horda primitiva, né? A horda primitiva. A ideia daquele pai original todo-poderoso. Sim, o líder da massa seria como um substituto moderno daquele pai ancestral, que era temido e amado ao mesmo tempo. Daí viria o que Freud chama de sede de submissão da massa, uma busca por ser dominado. Entendi a ligação com o arcaico, mas e aquela ideia de que talvez a gente seja naturalmente social, que tenha um instinto de rebanho, como dizia o Trotter?
Freud não concordava. Ele criticava essa ideia. Para Freud, esse sentimento de grupo não seria algo primário, um instinto básico. Ele achava que vinha, na verdade, da rivalidade original. Rivalidade, tipo irmãos competindo. Exato. Ao invés da competição inicial entre irmãos, por exemplo, pelo amor dos pais. Isso só vira sentimento de grupo, identificação e a exigência de que todos sejam tratados igual, tipo justiça social, por causa do amor que se percebe vindo da autoridade. Os pais, ou depois o líder. Ah, então não seríamos animais de rebanho, mas animais de horda, sempre precisando de um chefe para organizar a coisa toda? Essa é a ideia dele. A relação com o líder é central para a formação do grupo, não um instinto de simplesmente andar junto. Nossa, então. Para Freud, a dinâmica de grupo está toda ligada a esses laços afetivos profundos, né? Essa coisa de idealizar o líder, se identificar com os outros por causa disso. É um processo que une, mas que também pode levar à irracionalidade, à intolerância. Com certeza. É impressionante como isso conversa com hoje, né? Polarização, grupos na internet. Sem dúvida. A análise dele joga a luz nessa tensão que sempre existe. O indivíduo versus o coletivo. Nossos impulsos versus as regras sociais, que o ideal do eu representa. Mostra como o grupo mexe lá no fundo da nossa psique. Fica então a reflexão, né? Se estar na massa envolve meio que emprestar nossa bússola interna, nosso ideal do eu, para um líder ou um ideal de fora, como é que fica o nosso próprio julgamento crítico quando a gente vive entrando e saindo de tantos grupos diferentes no dia a dia? Cada um com seus líderes, seus ideais, às vezes nem tão claros assim, é algo para a gente pensar.